A propriedade ListStyle dos controles ListBox permite que eu adicione um botão de opção ou caixa de verificação à esquerda dos controles, dependendo da sua opção Multi-Select. Definindo ListStyle para FLM ListStyle Plain ou 0, ele tem a aparência normal das ListBox. Mas se eu definir para FM ListStyle Option ou valor 1, ele vai exibir botões, que vai depender da propriedade Multi-Select. Se Multi-Select for 0, só um item pode ser selecionado. Então, ListStyle adicionará botões de opção. Caso contrário, adicionará caixas de verificação. Retornando aqui ao User Form Multi-Select, se eu clicar em Style Option, eu posso adicionar os botões, como você está vendo. E se eu utilizar uma opção de seleção Multi ou Extended, ele troca para caixas de verificação. E já que estamos falando da propriedade Multi-Select do controle ListBox, eu quero fazer alguns alertas sobre seu uso. Primeiro, quando ela é FM Multi-Select Single ou 0, significa que um item só pode ser selecionado a cada vez. Nesse caso, a propriedade value recebe o valor da propriedade bound column, ou seja, a coluna vinculada ou a coluna da lista que retorna o valor do controle. Mas se a propriedade da ListBox for maior que 0, ou seja, FM Multi-Select Multi ou FM Multi-Select Extended, 1 ou 2, o controle não tem mais um valor. O valor passa a ser sempre null. Então, quando a gente tem um controle ListBox, que é Multi-Select, e a lista não foi preenchida, o valor vai ser sempre null, mas ListIndex é -1. Se a lista for preenchida, você selecionar um item da lista e limpar a lista com o método clear, a propriedade value vai continuar null, já que eu posso selecionar mais de um item e ela não tem como me dar um valor do controle. A propriedade ListIndex pode ficar definida para 0, indicando que o primeiro item da lista está selecionado, quando não há qualquer item selecionado. Então, eu chamo a sua atenção que você deve tomar cuidado com esses detalhes na hora de sincronizar a sua interface. Vamos ver como isso acontece na prática. Estou novamente aqui no Visual Basic, pressiono F5, mando preencher a lista, boto a propriedade Select Single, clico na lista. Ela tem uma propriedade Value, que é 1, por acaso é o item 1, segundo item da lista, e posso pegar todos os valores de cada coluna e adicionar em LBL item selecionado, que está aqui. Isso é feito no evento Change da ListBox. Se eu trocar para Select Multi, eu continuo tendo um item selecionado. Mas percebem que não tem mais nada selecionado na interface. Isso acontece porque a propriedade index continua lá, mas a lista não tem mais valor. E isso é um problema que você deve sempre verificar, tá? Agora, quando eu clico, eu posso selecionar itens aleatórios clicando, e eles vão sendo colocados aqui. Isto acontece porque quando uma caixa de listagem tem a propriedade Multi-Select maior que 0, eu posso usar a propriedade Selected no laço para ver quais itens estão selecionados, então pegar os valores deles. Mas o último item selecionado é o item que recebe ListIndex. No caso aqui, item 9, mas se eu clicar no primeiro, ele já recebeu o item 0 aqui. Ou seja, ListIndex deixa de ser confiável. E se eu quiser excluir todos os itens selecionados, uso a propriedade Selected, então aplico o método listbox.removeItem para remover o item selecionado, assim. Note que cada vez que eu tenho uma seleção, vou mudar agora para Extended, que eu posso selecionar arrastando, eu vou atualizando quantos itens existem, quantos estão selecionados. E também vou atualizando aqui a minha caixa de texto para os itens selecionados. Esta interface foi criada assim com o objetivo de mostrar para você como você pega programaticamente itens de uma listbox multicoluna. E se eu excluir, todos os itens que estavam selecionados são excluídos, os valores são atualizados e o valor total também, porque existe um subprocedimento que atualiza esse meu valor. Vamos excluir uma série de itens arrastando aqui. Eu tenho aqui agora 848 itens selecionados. É bastante rápida
a exclusão, e agora eu tenho apenas 139 de 1000 itens que foram inseridos anteriormente. Vamos alternar para o Visual Basic para ver como isso funciona. Estando aqui no Visual Basic, vou dar um duplo clique na Listbox 1 para exibir seu evento Change. Observe, faço uma estrutura with and with para referenciar Listbox apenas uma vez. Então, verifico se a propriedade ListIndex é maior que 0. Se for, uso a propriedade column para montar uma string que tem as linhas quebradas com a constante VBCRLF, e após montar as strings multilinhas em strMessages, eu a defino como valor da propriedade caption de LBL selecionados. LBL selecionados é este controle aqui. Defini uma variável chamada ballExhibir, que verifica qual é o valor da propriedade multiselect do controle listbox 1. Se for maior que 0, então ela tem multiseleção. Se ballExhibir é verdadeiro, 0 o valor de mInt selecionados, e faço um laço forNext que vai de long igual a 0 até o número de itens da caixa de listagem menos 1, verificando o valor da propriedade selected. Se selected é true, então isso é verdadeiro, então adiciono na variável de nível de módulo mInt selecionados o valor que ela tinha mais 1. E gero a string str selecionados aqui. Item 1, valor tal do item. A cada passagem do laço str selecionados vai pegando os dados do próximo item. E quando o laço termina, eu adiciono esse valor em txt selecionados, que é este controle aqui. E, uma vez que os controles foram selecionados, eu atualizo a interface. Eu chamo o procedimento atualiza interface em vários pontos para ter um ponto só de atualização da minha interface. Pressionando Shift F2 aqui, pulo para o procedimento, e agora você pode ver em ação como é que a interface é sincronizada. O valor que está à direita, GLBL Combo Box, aqui, é sincronizada pela sua propriedade listCounts, listItens. Faço a mesma coisa com a variável strItens para a listbox 1. Mas verifico se mInt selecionados é maior que 1, ou seja, se tiver mais de um item selecionado, também adiciono tantos selecionados e aí atualizo a propriedade caption deste controle aqui, que está embaixo à esquerda da caixa de listagem. Depois, atualizo o valor de LBL Total Caption, este controle aqui, com valor de curTotalCurrency, já que este procedimento também é chamado de preenche lista, e de CMD excluir. E, finalmente, eu faço aqui uma sincronia com listbox 1, usando propriedades da caixa de listagem, definir a propriedade visível dos itens, que são visíveis apenas quando a lista está preenchida, e dos controles que permitem alterar ou excluir o item selecionado, com ballEnable. Note que ballEnable, uma variável booleana declarada no procedimento, ela será verdadeira se a caixa de listagem for seleção simples e tiver um listindex maior que 0, ou seja, tem um item selecionado, ou se tiver vários itens selecionados, retornado por esse mInt selecionados maior que 0. E aí sincronizo os controles. E essa é a mágica que faz a interface atualizar. O próximo evento a ser analisado é o evento clique de CMD excluir, que eu dou duplo clique aqui, e ele verifica. Se eu tiver apenas um selecionado, a mensagem é deseja excluir o item? Se tiver vários, deseja excluir os X itens selecionados? Esta operação não pode ser desfeita. Isso é muito interessante, que você forneça mensagens seguras para os seus usuários. Faça uma message box com sim, não, botando o botão não como botão selecionado por padrão, porque quando aparece a mensagem, o usuário não lê, ele pressiona Enter. E se ele pressionar Enter, não vai excluir. Mas se ele pressionar Yes, eu faço um laço pelos controles. Se estiver selecionado, removo o item. E depois que eu removo o item, boto o mInt selecionados igual a 0, jogo o foco para a listbox outra vez, para que o botão CMD excluir possa ser desabilitado. Chamo recalcular valor para atualizar essa etiqueta no final. E finalmente reatualizo a interface.
A última opção que falta comentar nesta interface é o botão Alterar, que altera o item selecionado. Observe que ele só vai estar disponível pelo procedimento Atualize Interface se a caixa de listagem for FM Multiselect Single, só seleciona um item, e tiver um List Index maior ou igual a 0. O procedimento CMD Alterar Clique começa pegando qual é a coluna que vai ser alterada de acordo com o que está selecionado em Combo Alterar. Combo Alterar é a caixa de combinação que está aqui à direita do botão CMD Alterar e que tem o nome dos campos nome, setor e valor nesta ordem. Ou seja, ele vai pegar a sua propriedade List Index mais 1, que é referente à coluna alterada, coluna 1, 2 e 3. E utiliza a variável strCampo para pegar o valor do controle, ou seja, o campo que está selecionado, para produzir mensagens mais facilmente. strMessage, então, recebe a mensagem alterar, o campo selecionado, e faça um laço if and with por MeListBox1 para simplificar o acesso às suas propriedades. strValor recebe o valor da coluna na propriedade ListIndex, ou seja, do item selecionado, e usa uma função InputBox, deixando como valor padrão o valor da coluna. E quando a InputBox aparece, o usuário tem duas opções: pressionar OK ou Cancel. Se pressionar Cancel, InputBox retorna uma string vazia. Se retornar OK, ele vai retornar um valor. Mas como eu estou dando um valor padrão, eu tenho que verificar se o valor padrão é igual ao que está no controle. Se for igual, não preciso fazer nada. Se for diferente, altero o controle. Então eu faço um teste if de múltiplas linhas, botando o caractere de continuação de linha, que é um underscore aqui no final, ou seja, ele tem essas duas linhas, são teste if. Ele primeiro testa len de strValor. Se for um comprimento 0, termina o procedimento. Se não, algo foi retornado por InputBox. Então, eu comparo se o valor retornado por InputBox é diferente do valor que está na coluna do item selecionado na lista. Se for diferente, monto outra mensagem, confirma a alteração do campo, fornecendo os botões Yes, No e botando como padrão VB Default Button No, ou seja, não selecionado. Se o usuário pressionar sim, eu uso aqui a propriedade list de forma didática, já que usei column aqui, para alterar o valor da coluna do item que está selecionado. E verifico, se o que eu vou alterar for diferente do campo valor, eu só jogo o valor lá. Mas se for o valor monetário, eu adiciono o valor depois de usar a função format para formatá-lo como currency. E feito isso, verifico se o campo selecionado era o campo valor. Se for, mando recalcular o valor para que o label abaixo da listbox1 seja atualizado. Vamos ver como isso funciona na prática. Mando preencher, seleciono um item, vou selecionar aqui valor, ele vai aparecer esse valor aqui em alterar, está aqui o valor. Se eu pressionar cancelar, nada acontece. De novo, se eu pressionar o OK, nada acontece. De novo, se eu botar 0, ele vai alterar o valor total e também o valor aqui, depois que eu clicar em sim, e isso atualiza a minha interface. E isto é tudo que eu tinha para apresentar a vocês sobre os objetos ListBox e ComboBox. Espero que tenham gostado dessa explanação. E na nossa próxima videoaula serão abordados os controles Spinbox e Screwbox do Visual Basic. Até lá, então.